Olá pessoal, meu nome é João Paulo, JP, falando aqui da Hype Solutions. Quem ainda não conhece a Hype, nós somos um integrador focado em soluções de data center e cloud. E um dos principais parceiros que nós temos aqui é a Pure Storage. Eu estou aqui com esse quadrante mágico do Gartner aberto, porque agora no início de dezembro, hoje é dia 8 de dezembro, na semana passada, ah, esse esse quadrante mágico foi publicado, né? E a Pure Storage foi nomeada novamente como uma das líderes aqui no mercado de storage, né? De storage primário. E ela aparece aqui, como vocês podem ver, isolada na, na primeira colocação, tanto com a habilidade de executar quanto com a visão, né? Então isso quer dizer que o Gartner, aqui as análises do Gartner mostram que a Pure está extremamente alinhada com o que o mercado tem buscado nas soluções de storage, né? Seja trabalhando on-premises ou agora principalmente já pensando em ambientes híbridos também, a Pure Storage tem solução para isso, e mostra que a Pure realmente está muito apta a implementar tudo isso que ela compete a fazer. E uma das grandes vantagens da Pure em relação aos concorrentes é justamente o quão simples é a plataforma. Então, normalmente nós vemos aqui os líderes do Gartner têm soluções fantásticas, mas normalmente um pouquinho complicadas, principalmente do ponto de vista de gestão, e isso não se aplica a Pure Storage. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é uma introdução mesmo, né? Então, são as funcionalidades mais básicas aqui do Flash Array, que é o storage da Pure, e, e aí vocês vão ver um pouquinho justamente desses diferenciais, o que faz a Pure estar bem posicionada ali. Então, só para começar, esse ambiente aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um ambiente de laboratório, então é uma ferramenta chamada Pure Test Drive da própria Pure Storage, que nós parceiros temos acesso. Então, inclusive essa imagem aqui, ela não é uma imagem referente a um array físico da Pure, ela é uma simulação virtualizada, mas o software em si é o software que a gente roda dentro dos arrays. Então, o objetivo aqui não é testar quanto eu consigo trafegar em megabytes por segundo, nada disso. A ideia realmente é mostrar um pouquinho do ponto de vista do software da solução. Então, como funciona a criação dos volumes, integração com os hosts, dedupe, compression, e eu consigo fazer também um teste bem interessante aqui do ponto de vista de performance, mas olhando o protocolo, né? Então, os storages da Pure, eles são todos NVMe, né? Então, o protocolo NVMe permite que nós executemos várias atividades simultâneas de leitura e escrita nos discos, então isso acaba dando uma capacidade de I/Os bem maior para soluções que rodam NVMe, e a Pure roda NVMe em todos os discos aqui, em todos os arrays que ela fabrica. Então, começando, a gente tem o dashboard inicial aqui da solução, então ele mostra um resumo aqui da caixa. Então, como vocês podem ver, realmente é um ambiente simulado, então tem 71,98 GB disponíveis para uso, sendo que só 22 MB estão utilizados nesse momento. E aqui alguns números que vão começar a mudar conforme a gente for criando o nosso laboratório. Então, estão provisionados 70 GB desse ambiente, né? A taxa de redução está apontada aqui como 2 para 1, então isso é uma coisa bem importante dentro dos storages da Pure, porque eles trabalham diretamente com dedupe compression inline aqui, então a gente está sempre trabalhando nisso. Então, esse ambiente que eu vou mostrar para vocês, ele está integrado já com essa máquina Windows aqui. Então, com esse Windows eu consigo fazer alguns testes de performance. Então, eu poderia estar mostrando o VMware, mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar a integração do storage com Windows, né? Pode ser um Windows Server aqui, nesse caso, Windows, nós temos esse aqui, nesse caso aqui, um Windows 2019. Então é um Windows Server convencional, nada demais nele. Dentro do ponto de vista do storage, o que nós já temos feito aqui? Primeira coisa que a gente faz quando chega o Pure Storage é conectar na rede. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com conexões iSCSI, né, para conexão dentro do,
do Windows, e aqui que a gente consegue ter as visões. Então, esse array está conectado tanto com portas Fibre Channel, né? Então a gente tem a conexão via Fibre Channel, são 4 portinhas de 8 GB, e a gente tem aqui 2 conexões Ethernet para rodar SCSI, inclusive aqui estão os IQNs dessas conexões. Tá, então a parte de conexão já está feita. Aqui dentro do Windows, o iSCSI já está configurado, tá? Então nós não vamos mexer nessa parte, mas não tem muito segredo. E aí eu vou mostrar realmente a parte que interessa aqui, que é quando a gente começa a operar o storage. Então, agora os storages da Pure, além de ter a parte de bloco, eles têm também a parte de file, né? Então a gente consegue também criar arquivos, diretórios aqui diretamente. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Hoje a gente vai focar na parte de bloco, né? O storage convencional de bloco. Então, vocês podem ver que eu já tenho os volumes criados. Então o volume que nós vamos testar aqui é o Windows Vol 1. Então é um volume que está com 10 GB criados. Eu já tenho o host Windows aqui criado. Então vocês vão ver que tem aqui o IQNzinho dele já configurado, bonitinho, como estava lá no iSCSI. E esse volume, né, o volume Windows Vol 1, já está conectado a esse host. Tá? Então, basicamente, a gente tem tarefas aqui que são 5 minutinhos para fazer, mas a gente já deixou feita para o vídeo não ficar muito longo. Então, se eu vier aqui no Windows e for na parte de discos, né, eu tenho que ter esse disco de 10 GB para ser utilizado. Né? Vamos esperar aqui a inicializar e eu vou criar uma partição para esse disco que aparece aqui. Então está aqui esse disco de 10 GB, 9.98 GB disponíveis, e eu vou criar um volume para isso. Vou colocar o volume aqui com o nome Pure Storage, pode ser na letra E mesmo. Pronto, eu tenho agora esse volume disponível para utilização. Se eu vier aqui no Explorer, agora eu tenho essa partição E aqui, Pure Storage, para ser utilizada. Qual o primeiro teste que eu vou mostrar para vocês? Como que funciona a questão de compressão e dedupe, né, dentro da Pure Storage. Então eu baixei um arquivo aqui, uma imagem do Ubuntu que tem 2.7 GB, e eu vou fazer um teste. Então basicamente eu estou copiando essa imagem e vou jogá-la dentro desse volume que eu acabei de criar, né? Deixa eu copiar aqui. Vai demorar um pouquinho, porque o ambiente aqui é simulado. Se demorar muito, eu faço um corte no vídeo. Pessoal, então terminou de copiar aqui a imagem original desse Ubuntu de 2.7 GB. Então, se a gente der uma olhada, dos 10 GB que estavam disponíveis, agora eu tenho só 7.35. O que eu vou testar aqui? Primeiramente, a funcionalidade de desduplicação, né? Então, eu não preciso de nenhum plugin, de nada específico para que isso funcione. Então, se eu copiar essa imagem e colar aqui para duplicar, fazer várias cópias desse arquivo, vocês vão ver que eu vou continuar consumindo espaço do ponto de vista do sistema operacional. Mas vejam primeiro que as cópias, as duas primeiras aqui, elas foram feitas de forma instantânea, né? Então o servidor Windows aqui ele se comunicou com o storage da Pure para fazer a escrita dos blocos e foi verificado que aqueles blocos todos já existiam. Então eu não preciso fazer cópia novamente, como demorou alguns minutos aqui para ser feita a primeira. Então essa é uma funcionalidade que nativamente funciona tanto para Windows, como para VMware, como para Linux, que a gente garante que os dados não sejam copiados desde que porque eles são repetidos. E vocês viram que, do ponto de vista do sistema operacional, depois da terceira cópia eu já não tenho mais espaço disponível, né? Eu tinha 10 GB disponível para uso. De fato, depois que eu alcancei a terceira cópia, eu não consigo jogar a quarta. Então, se a gente vier aqui e ver agora, eu só tenho 2.16 GB livre, eu precisaria de 2.7 para rodar. Vamos ver isso do ponto de vista do storage. Então, se eu vier aqui no storage,
eu até atualizar, a gente vai ver que ele vai ter basicamente uma cópia. E a gente consegue provar isso até com os gráficos. Então, como pode ver, eu tenho 2.37 GB agora. Eu tinha antes na casa dos mega, né? E aqui eu tive, alguns minutos atrás, as incidências de cópia, de escrita, né? Que é quando eu estava jogando os arquivos para dentro do volume. E depois eu não tive mais nada, que foi quando basicamente eu colei e ele não fez nenhuma transmissão de dados. Então isso aqui é a desduplicação correndo na veia. Outra coisa que vocês podem ver também é que a imagem lá original ela tem 2.7 GB do ponto de vista do sistema operacional. Então mesmo sendo uma imagem .iso que já é comprimida, eu consegui comprimir um pouquinho mais aqui dentro do Pure Storage ainda. Então em vez de consumir 2.7, que é o que está lá no sistema operacional, ele consome 2.3. Então mesmo aquele dado que já estava comprimido, eu consegui comprimir um pouquinho mais. Então, legal, eu quero fazer mais cópias, eu gostaria de ter mais cópias, já que os 10 GB lá acabaram. Primeira coisa que eu já tinha comentado, que já está criado aqui os volumes, mas eu esqueci de comentar que dentro do Pure Storage, não sei se vocês repararam, eu não tenho nada para criar volumes, grupos de disco, né? Pega esses discos aqui e cria um volume com RAID 5, cria esse aqui com RAID 6, cria RAID 1. Não tem nada disso no Pure Storage. Dentro do Pure Storage, basicamente tudo que eu tenho de disco disponível é disco que é apresentado para o sistema utilizar. Então eu não tenho que tratar nada disso, eu não tenho que configurar RAID. Tudo isso é feito no background de forma automática pelo software. A gente basicamente tem que fazer criação dos hosts e dos volumes. E aí falando nos volumes, em alguns storages mais antigos, também para criação e alteração de tamanho de volume era um baita trabalho, né? Ficavam horas ali, talvez até dias, dependendo do tamanho do volume, para isso acontecer. Aqui, como eu tenho os 10 GB criados e eu quero apresentar mais para o sistema operacional, se eu quiser aumentar, basicamente eu venho aqui, falo que quero fazer o resize, e em vez de 10 GB eu quero 100 GB. Clico em resize, pronto. Do ponto de vista do storage, o meu volume que era de 10 GB, agora é um volume de 100 GB. Do ponto de vista do sistema operacional, o que eu vou fazer? O que eu faria convencionalmente. Então, eu vou verificar aqui se eu tenho novas opções de discos e eu tenho aqui, agora 90 GB não alocado. Então, se eu vier aqui e falar eu quero expandir esse volume, extend volume, eu vou pegar, basicamente, pegar o que eu tenho disponível e fazer a extensão desse volume. Agora eu tenho um volume de 100 GB do ponto de vista do sistema operacional. Se eu voltar aqui para o Explorer, o que estava antes aqui dessa forma, quando eu atualizo, eu tenho o espaço disponível. Então vamos fazer mais cópias aqui. Então eu vou copiar e vou colar mais algumas vezes. E vocês veem que essa cópia é instantânea. Do ponto de vista do sistema operacional, eu estou consumindo espaço em disco, mas ele não está nem consumindo rede para trafegar isso aqui. Porque ele bate lá no Pure Storage, vê que já existem esses blocos aqui, ele não escreve blocos novos. Então fiz várias cópias, se eu ver no sistema operacional, agora eu estou consumindo 63.6 GB do ponto de vista do sistema operacional. Dentro do Storage, o que eu tenho? 2.47 GB. Esse pouquinho que aumenta, basicamente são os metadados aqui que eu preciso escrever de qualquer forma, que é o nome do arquivo, enfim, são os diferenciais, né? Que nesse caso são praticamente zerados, eu não tenho praticamente nada disso, e como vocês podem ver, eu também não tenho praticamente nada do ponto de vista de escrita, né? Então, pegando aqui a banda que eu não tive praticamente nada, latência baixíssima para executar as operações que eu precisei. Legal, então aqui a gente viu funcionando na veia compressão, então eu consegui reduzir o tamanho do arquivo, mesmo já sendo um arquivo comprimido .iso, e principalmente as funcionalidades de desduplicação. Eu tenho várias cópias daquele mesmo arquivo .iso dentro do sistema operacional,
porém do ponto de vista do storage eu só tenho ponteiros aqui apontando para os nomes, basicamente, aqui, que são diferentes de um arquivo para o outro. Mostrei também que um volume pode simplesmente ser adicionado, a capacidade pode ser aumentada em segundos, que foi o que a gente mostrou aqui, e apresentou para o sistema operacional e estendeu o volume de forma muito simples. Vamos mostrar agora, até para finalizar, para não ficar também um vídeo muito longo, depois a gente faz mais alguns vídeos com outras funcionalidades, mostrar um pouquinho da performance, né? E não novamente falando de quantidade de banda que eu consigo trafegar, porque como eu disse, esse é um ambiente totalmente virtualizado, não é um storage físico. Mas eu vou mostrar o que o NVMe faz nessa caixa. Eu vou abrir esse softwarezinho aqui chamado IO Meter, onde eu consigo fazer simulações de tráfego. Então deixa eu fazer a configuração aqui da origem, do destino. Vou usar basicamente esse volume aqui que nós criamos. Vou criar o padrão de acesso default aqui. E aí nós vamos ver basicamente como se comporta com a quantidade de I/O simultâneos aqui que eu posso ter no ambiente. Então nós vamos começar com um I/O simultâneo para ver qual que é a performance que a gente consegue ter aqui. Então vamos acompanhar aqui do ponto de vista do storage. Então a gente está tendo aqui o delay bem baixo. A parte de I/O, aqui eu estou na faixa agora de 2000, 1.8 I/O, 1000 I/Os, desculpa, I/O por segundo. E na parte de banda, um consumo de banda razoavelmente baixo, 2.7 MB, tudo mais. E aí o que eu quero mostrar para vocês é justamente como que o storage vai se comportando com ações simultâneas, né? Que é a característica do NVMe. Então a hora que eu paro aqui ele dá um resuminho do teste. Então eu cheguei a 3000 I/Os por segundo, consumi 6.18 megabytes por segundo, e a média aqui de resposta da rede, da verdade do storage como um todo, 0.6. Se eu mudar aqui o teste para 10 conexões simultâneas, então sem mudar hardware, sem mudar basicamente nada, tanto do ponto de vista do servidor como do ponto de vista do storage, vocês vão ver que eu já começo a ter resultados bem mais agressivos, né? Então, vindo aqui do ponto de vista do storage, vocês veem que eu continuo com latência super baixa, então tanto leitura quanto escrita na faixa de 0.1, 0.2 aqui, super baixo. Aí vejam que nos I/Os eu já tenho uns picos aqui, então leitura na faixa de 16.000, escrita na faixa de 8.000, tá? E o consumo de banda aumenta aqui na casa de 25, 12, né? Então, realmente eu estou consumindo mais. Vamos voltar aqui para o software, vamos ver qual que é a média que ele calculou. Então, nesse teste aqui, ele chegou a 22.000 I/Os por segundo, chegou a consumir 45 megabytes por segundo, e mesmo assim tendo um tempo de resposta com menos de 1 milissegundo médio aqui, utilizando cerca de 39% da CPU da máquina aqui. Então, por último, vamos então colocar 100 atividades simultâneas, né? 100 I/Os por target simultaneamente. Então, mesma coisa. Vamos ver do ponto de vista do storage primeiro, depois a gente vê o resultado do IO Meter. Então, vocês podem ver sempre uma latência baixíssima. Então, abaixo de 1 milissegundo aqui, o que a gente está trabalhando. Vejam que aí eu já passei para 38.000, 40.000 I/Os, basicamente o dobro do que eu tinha apresentado anteriormente. E a mesma coisa do ponto de vista de banda. Estou aqui agora consumindo 85, 83 megabytes por segundo. Vamos ver como fica aqui. Parei o teste. Então aqui os resultados. Então cheguei a 61.000 I/Os por segundo, a 126 megabytes por segundo de banda. Cheguei aqui a picos de média aqui de 3.5 milissegundos na resposta total, rede mais storage, e aí já começando a comprometer um pouquinho a CPU do servidor, né? Uma CPU pequenininha, 67.25. Então a ideia aqui, como eu disse, não é mostrar que é super rápido do ponto de vista de rede, porque esse ambiente é virtualizado, mas mostrar como funciona a característica do protocolo NVMe. Então basicamente, se eu tenho
o servidor ali, seja rodando Windows, seja rodando VMware, Linux, enfim, com a capacidade de mandar os acessos simultâneos, o que todos hoje em dia têm, eu não preciso fazer nenhuma alteração no storage para ter esses ganhos de I/O. Então, comecei no início aqui basicamente com o host, mandando uma operação simultânea, e aí eu tinha a média de 1000 I/Os por segundo, mudei para 10, fui para um número de I/Os por segundo muito maior, né, na casa de 10, 12 mil, e quando eu coloquei 100 ações por segundo, eu fui aqui para a faixa de 40, 60 mil I/Os, que mostrou do ponto de vista do software aqui. Então, mostra um pouquinho, né, nesse primeiro vídeo, então essa ideia de como o dedupe e o compress aqui inline conseguem reduzir drasticamente o espaço total utilizado dentro do storage. Então isso quer dizer que com muito menos discos eu consigo entregar muito mais espaço disponível para uso nas aplicações. Então a Pure Storage é líder absoluta nessas taxas de dedupe e compression. Eu consigo fazer modificações nos volumes, adicionar, remover, criar, aumentar espaço, enfim, de forma muito simples, muito rápida, e automaticamente isso está disponível para os hosts. E o protocolo NVMe, quando nós testamos ele na prática, aqui mandando ações simultâneas de leitura e escrita para dentro do storage, a gente consegue ver que ele se comporta muito bem, sem fazer alteração de banda, de conexão, sem fazer alteração do tipo de disco. Eu variei entre 1000 a 60 mil I/Os, basicamente com as características de mandar mais ações simultâneas, que são as filas simultâneas que normalmente a gente fala. Tá legal? O software aqui, ele possui mais funcionalidades, né, como a parte de controle e redundância aqui, com replicação, com snapshots, tudo mais. Isso eu mostro num próximo vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e acompanhem também os próximos vídeos que a gente deve liberar em breve. Muito obrigado, até mais.